Olá pessoal, eu sou o professor Jardel e hoje na aula sobre radiciação nós vamos ver como determinar uma raiz utilizando para isso a decomposição em fatores primos. Para iniciar, vamos relembrar o que seria essa decomposição em fatores primos. Seria uma maneira de escrever qualquer número como um produto em que todos os fatores são números primos. Então vamos relembrar aqui. Números primos são aqueles que só possuem dois divisores, ou seja, só pode ser dividido por dois números, que seria o 1 e ele mesmo. Trouxe aqui alguns. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e assim por diante. É uma sequência infinita. Então vamos lá, vamos decompor. Eu quero decompor o número 180. Então, faço aqui um traço e eu vou começar a dividir o 180 pelos números primos. Eu sempre começo pelo 2 e vou dividir pelo 2 até não poder mais. Então, vamos lá. 180 dividido por 2 dá 90. Aí eu vejo, 90 ainda dá para dividir por 2. Como eu sei isso? Sempre dará para dividir por 2 quando o número for par. Essa é a regra de divisibilidade por 2. Então, 90 dividido para 2 vai dar 45. 45 não dá mais para dividir por 2, ele é ímpar. Então, o próximo número primo é o 3. Aí eu vou verificar se o 45 dá para dividir por 3. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número que possa dividir por 3. No nosso caso, 4 mais 5 dá 9, e 9 dá para dividir por 3. Então, significa que o 45 também dá. Se eu não lembrar das regras de divisibilidade, eu faço o cálculo mesmo. 45 dá por 3. Daria também por 5, mas a gente tenta sempre pelo menor, para poder ficar organizado, a gente não se embolar. 45 dividido para 3, vai dar 15. 15 ainda dá para dividir para 3, o que vai dar 5. 5 não dá para dividir para 3, então eu tento pelo próximo número primo, que é o próprio 5. Então, vai dar 1. Então, eu tenho a forma fatorada do 180. Está aqui. 180 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Como eu já trabalhei com potenciação e eu sei que uma multiplicação de fatores iguais pode ser abreviada, então 180 é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Mais alguns exemplos. Eu quero decompor o 675. Faço aqui o meu traço e vou começar a dividir. Por 2, não dá. Vamos ver por 3. Por 3 vai dar 225. 225, se eu for somar ali os algarismos, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então 225 também vai ser. Se eu não lembrar dessa regrinha, como eu falei no slide anterior, vou lá no meu cantinho e faço o cálculo. 225 dividido para 3, 75. 75 ainda dá para dividir para 3, que vai dar 25. 25 não dá para dividir para 3. Então, eu tento pelo próximo número primo, que é o 5. Então, 25 dividido para 5 vai dar 5, que dividido por 5 dá 1. Então, repare que eu sempre paro a minha divisão quando eu acho o número 1. Então, a forma decomposta, ou fatorada, de 675 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ou, abreviando, usando potenciação, 180 vai ser 3 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Quero decompor o 240. Então, faço aqui o meu traço e começo a dividir. Como ele é par, eu sei que dá para dividir por 2. Então, vamos lá. 240 dividido para 2 dá 120. Ainda dá para dividir para 2, que dá 60. Por 2 ainda, que dá 30. Dá para dividir por 2 ainda, que dá 15. 15 não dá mais para dividir para 2. Tento pelo próximo, que é o 3. Que dá 5, e 5 por 5, que dá 1. Então, forma decomposta ou forma fatorada, 240 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Abreviando, usando potenciação, 180 é igual a 2 elevado à quarta potência vezes 3 vezes 5. E
E como que eu faço a extração de uma raiz? Usando esse processo de decomposição. Vamos lá. Podemos fazer a decomposição em fatores primos e agrupar, ou seja, formar grupos com esses fatores de acordo com o índice do radical. Vamos calcular a raiz quadrada de 196. Então, vejam bem, está ali a raiz quadrada de 196. Não aparece o índice, mas eu sei que é 2. Então, meus grupos vão ter 2 fatores. Então, 196, faço aqui o traço, dá para dividir para 2, que dá 98, por 2 ainda, que dá 49. 49 não dá mais por 2, vou tentar por 3, também não dá por 3, faço ali o meu cálculozinho, ou lembro da regra de divisibilidade. Por 5 também não dá. Para ser divisível por 5, só lembrando, ou termina em 0 ou termina em 5. No nosso caso, ele termina em 9. Então, o próximo número primo depois de 5 é o 7. Por 7 dá, que vai dar 7. Que eu posso dividir por 7 ainda, que vai dar 1. Encontrei 1, parei a minha fatoração. E aí vocês vão lembrar daquela regrinha lá de cima, que eu vou agrupar os fatores de acordo com o índice do radical. Como o meu índice é 2, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, está aqui, ó. Eu consigo fazer um grupo de 2 fatores 2. Eu consigo fazer um grupo também de 2 fatores 7. E aí, a cada grupinho desse, eu conto como um fator só. É como se eu tirasse a raiz quadrada de 2 vezes 2, que é a raiz quadrada de 4, que dá 2. 7 vezes 7, raiz quadrada de 7, dá 7. Se eu não lembrar disso, que tem que determinar a raiz quadrada da multiplicação dos fatores, é só eu lembrar do macete. A cada grupinho, eu conto como um único fator. Então, pessoal, a raiz quadrada de 196 vai ser igual a 2 vezes 7. Observe, contei um fator 2, contei um fator 7. Então, minha resposta é 2 vezes 7, que dá 14. Próximo exemplo, eu quero a raiz quadrada de 225. Então, está aqui, raiz quadrada de 225. Não aparece índice, índice é 2, então isso significa que eu vou agrupar os meus fatores de 2 em 2. Vou fatorar o 225, faço traço, dá por 3, que dá 75, dá por 3 ainda, que dá 25. 25 vai dar para dividir por 5, que resulta em 5, que eu divido por 5 novamente, que dá 1. Achei 1, parei a fatoração. Lembrem-se, é raiz quadrada, é índice 2, então eu vou agrupar de 2 em 2. E aí, a cada grupinho, eu conto como único fator. Então, minha raiz quadrada de 225 é igual a 3 vezes 5. Ó, contei o fator 3 uma única vez, contei o fator 5 uma única vez. Então, raiz quadrada de 225 é igual a 15, porque 3 vezes 5, 15. Vamos calcular a raiz quadrada de 400. Está ali, ó, índice 2. Então, os meus grupos vão ter 2 fatores cada um. Então, vou fatorar o 400. Divido por 2, que dá 200. Por 2, que vai dar 100. Por 2, vai dar 50. Por 2, que vai dar 25. Estou indo por 2 porque os meus números que eu estou dividindo são pares e números pares são divisíveis por 2. 25 não dá mais por 2 nem por 3, então, mas dá por 5, que vai dar 5, divido por 5 novamente, que vai dar 1. Então, vamos lá, vamos formar os agrupamentos. 2 fatores 2, 2 fatores 2 e 2 fatores 5. Então, raiz quadrada de 400 vai ser 2 vezes 2 vezes 5. Por quê? Um grupinho de 2 fatores de 2 conto como um único fator. Está aqui. Outro grupinho e o grupinho de 5 conto também como um único fator. Então, minha resposta vai ser raiz quadrada de 400 é igual a 20. Agora, eu quero a raiz cúbica de 216. Raiz cúbica, índice 3. Isso significa que o meu agrupamento vão ter 3 fatores. 216, vou fatorar. Ele é número par, então eu consigo dividir por 2, que vai dar 108, dá por 2 ainda, que vai dar 54, ainda dá por 2, que vai dar 27. 27 não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3.
que vai dar 9. 9 dividido para 3 também, que vai dar 3. E eu ainda consigo dividir por 3, que vai dar 1. Então, vamos lá, vamos fazer os grupos de 3 fatores. Então, está aqui, está aqui. Lembrando que a cada grupo eu conto como um único fator. Então, raiz cúbica de 216 vai ser 2 vezes 3. Por quê? Contei o 2 uma única vez e contei o 3 uma única vez. Então, logo, raiz cúbica de 216 é igual a 4. Nesse exemplo aqui, eu quero achar a raiz cúbica de 1000. Então, está aqui, ó, raiz cúbica de 1000, índice 3. Então, meus agrupamentos vão ter 3 fatores. Então, vamos lá. É um número par, então é divisível por 2, que vai dar 500. Ainda dá para dividir por 2, que vai dar 250. Consigo também dividir por 2, que vai dar 125. Não consigo mais por 2. Por 3, também não consigo. Então, vamos tentar por 5, que dá 25. Por 5 ainda, que vai dar 5. E por 5, que vai dar 1. Terminei minha fatoração. É uma raiz cúbica, é índice 3. Então, os agrupamentos vão ter 3 fatores. Então, está aqui e está aqui. Lembrando que a cada grupo que eu faço, eu conto como um único fator. Então, raiz cúbica de 1000 é igual a 2 vezes 5. Por quê? Contei o 2 uma única vez e o 5 uma única vez. Então, raiz cúbica de 1000 é 10. Nesse próximo exemplo, eu quero a raiz quarta de 625. Raiz quarta é índice 4, então meu agrupamento tem que ter 4 fatores. 625, vou fazer o traço aqui para começar a fatorar. Começo por 5, porque por 2 não dá, e nem por 3. Vai dar 125 por 5, que dá 25, por 5, que dá 5, e por 5 novamente, que vai dar 1. Encontrei 1 para a fatoração. Lembre-se, é índice 4, então o meu agrupamento terá 4 fatores. Está aqui. Aqui já achei a resposta de cara, né? Raiz quarta de 625 é igual a 5. Pratique. Utilizando a decomposição em fatores primos, encontre raiz quadrada de 324, raiz quadrada de 784 e raiz cúbica de 3.375. Tem aqui o lembretezinho, que seria números primos, só para vocês lembrarem que são eles 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Então, pause o vídeo, tente resolver esses exercícios e confira a resposta no próximo slide. Está aqui a resposta. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou em relação à resolução, deixa um comentário para a gente tentar resolver.